Só para você ter ciência. Ok. Horas e 51 minutos. Vou deixar nem entrar o comercial, não. Que aí a gente ganha uns minutinhos. Tô falando, não vou deixar entrar o comercial, não. Que aí a gente ganha uns minutinhos. Entendi. Maravilha, maravilha! Olha, o patrão não vai faturar para dar um tempinho pra gente. Que bom, né? Que alegria! Quero mandar um abraço aí para o nosso querido João Castro. João Castro já está a posto, esperando aí a entrevista do quadro Sala de Visitas. Ele que está lá na Baixada Fluminense. Muito obrigado. Nosso querido pastor Jorge, um abraço. O pastor Paulo Barbosa, lá de Caçapava, São Paulo, a sua esposa, a missionária Elza, está ligado, mandando um abraço aí, né, em nome da família Oliveira, para esse casal super abençoado, esse casal, né, que deixa ver que no passado foi os nossos pastores, né, que Deus abençoe. Mandar um abraço também para a cantora Leonice Leôncia, lá de Planalto Paulista, muito obrigado, né? Sempre com saudade. Lembrando a você que amanhã, às 13 horas, nós temos aqui no Música na Dose Certa, amanhã às 13 horas, recebendo com muito carinho no quadro Sala de Visitas, a cantora e compositora Madalena Alves, que vem diretamente de Curitiba para passar por aqui pela Rádio Palavras de Vida. É um privilégio muito grande. Nós que tocamos a música dela aqui no Rio de Janeiro, fomos pioneiro, né, de estarmos tocando a música dela, e agora ela nos dá esse privilégio, né, de passar por aqui para estar brilhantando a nossa programação, tá ok? Agora no ar o quadro Sala de Visitas, eu gosto muito. Com Newton Rodrigues. Muito bem, sou eu mesmo. Agora 8 horas e 54 minutos no Grande Rio. Olha, tudo liberado para você, Facebook, Twitter, Instagram, telefone para você estar participando conosco, interagindo aqui conosco no quadro Sala de Visitas. E hoje recebendo aí uma ilustre pessoa que vai estar nos informando, né? Olha, brincadeira não, né? Tem um currículo aí fortíssimo, cantora, professora de canto, fono, e vai dar aqui uma aula, né? Primeiramente de integridade, uma pessoa séria, uma pessoa de Deus, marcada pelo Espírito Santo, mas vai estar aí passando aí da melhor maneira possível grandes informações para a gente, né, que usa a voz, para a gente que está ligadinho aí em alguns detalhes, né? Às vezes pequenos detalhes nós deixamos passar e aí no futuro traz um grande prejuízo, né? É sempre assim. Às vezes você não lava as mãos, você não faz isso, não faz aquilo, né? Como disse a doutora Solange, né? Olha, o lavar as mãos no futuro pode te evitar sérios problemas e você de imediato você não percebe, né? São detalhes que é muito importante para a nossa saúde. E se tratando da voz, se tratando da audição, né? Temos que tomar um cuidado. E hoje, né, com muita alegria, Fran Oliveira, a paz do Senhor em primeiro lugar. Que Deus abençoe a você, sempre, sempre, sempre ao desejo do seu amigo Newton Rodrigues.
Amém, Nilton. A paz, bom dia a todos. É um prazer retornar a essa rádio abençoada. Muito bem, minha querida. Eu não vou perguntar quem é a Fran, porque você já esteve aqui, né? Isso é de primeira mão, mas não, você já é conhecida da casa, você já é prata da casa, né? E eu quero saber de você já, para a gente aproveitar, né, já bem o tempo, né? Me fala um pouquinho aí da questão da cantora. Nós temos hoje dois assuntos importantes, né? Nós vamos falar aí da questão da fono e da questão do canto, né? Nós selecionamos aqui algumas perguntas, inclusive que foi até por e-mail, né? Cantores e cantoras pediram para estar fazendo. E aí, mas eu quero falar um pouquinho da Fran Oliveira como cantora. Fala um pouquinho pra gente. Como está o seu trabalho? Tem projeto para 2018? Como que é isso? Olha, no ano de 2017 foi um ano bem intenso em relação a canto, que eu me dediquei bem mais a essa parte, porque sou também professora de canto, então sou ministra de louvor. Então foi um ano bem intenso, né? Louvei bastante nas igrejas e agora em 2018 eu acredito que vai ser melhor ainda, muito mais intenso, muito mais trabalhos, e vou deixar Deus direcionar a minha vida e fazer como Ele deseja. Eu já tenho aqui de início, né, o Júnior Teles, né, fala assim: Nilton, manda um super abraço, depois eu vou dar ela, né, vou dar um abraço a ela, né, manda um super abraço aí para minha amiga, tive o prazer de estudar com ela, né, transmita o meu carinho, por favor. Eu estou transmitindo aqui em público para você ficar registrado, né, e ela vai falar sobre isso. E também tem o Marlos Ângelo, essa é a minha professora, né? Sucesso sempre, tá aí. Então pode falar aí a respeito do Júnior Teles, né? Júnior é uma bênção, super talentoso. Nós estudamos sim juntos e foi um ano abençoado. Ele com a banda canta muito, muito mesmo. Pode convidar aqui para a rádio que você vai gostar. É bênção. Maravilha, né? É isso, então vamos começar aqui. Me fala aqui um pouquinho, a nossa querida Juliana Amaral de Belo Horizonte, né? Eu misturei aqui algumas perguntas e vamos aqui falar sobre qual a relação entre alimento e a fala. Olha, eu diria em relação ao canto, né? A fala vai ter vai afetar de uma forma indireta, mas o alimento ele influencia muito, diretamente. Por quê? Principalmente para quem é alérgico, para quem tem intolerância, então ela vai influenciar de alguma forma. Então nós falamos sobre alimentos muito gordurosos, nós podemos falar sobre alimentos como o café, o leite, então vai depender muito da pessoa. Se ele tiver alguma intolerância, alimentos condimentados, então vai agir no trato vocal, vai agir na laringe de uma forma diferenciada. Então vamos dar um exemplo. Se a pessoa tem uma intolerância ao café, se ela vai exercer uma atividade vocal, tanto falada quanto cantada, ela vai sentir um certo desconforto, né, tomando café antes dessa atividade. Da mesma forma, se ela consumir alimento muito gorduroso, o que acontece? O alimento ele vai sujar o trato vocal. Então, a pessoa não vai sentir conforto ao falar, vai criar pigarro. Então, a gente pede para evitar certos alimentos em alguma atividade vocal. Até você mesmo, como locutor, evitar comer doce antes. E é o que eu gosto muito, né? Evitar alguns alimentos, porque a voz ela está na atividade, tanto falada quanto cantada. Então a gente faz uma preparação, porque certos alimentos vão influenciar. Verdade, olha, o que agora é uma questão explicativa, o que é a fono e como ela se aplica na vida das pessoas
e especialmente aos profissionais da voz? Olha, a fono é um presente de Deus para as pessoas. Eu costumo dizer assim, porque o fonoaudiólogo, ele é o profissional da saúde, que ele tem o... Como eu vou dizer, a palavra às vezes some, né? Ele é um profissional da saúde que é responsável pela comunicação humana, de uma forma geral. E ele vai trabalhar tanto com crianças até idosos. Então ele vai pegar toda essa faixa etária. Na verdade, eu vou colocar até um pouquinho antes. Ele vai trabalhar desde o bebê até o idoso. Então o fonoaudiólogo trabalha com toda essa faixa etária. Toda uma vida. Exatamente, porque cada faixa etária vai ter uma necessidade, são várias áreas. Nós temos a área da linguagem, nós temos a área da voz, nós temos a área da saúde mental, nós temos a área da audiologia, nós temos a área dos transtornos de linguagem em geral, que são as afasias causadas pelos AVCs, pelos traumatismos cranianos. Nós temos as síndromes, o trabalho em cima das síndromes. Então, a fonoaudiologia vai trabalhar com a linguagem, com a comunicação humana. Quais os cuidados principais, não é? Falando aí das crianças, que os pais, em relação à fala do filho, e quanto esses cuidados devem ser iniciados ou até mesmo apontado pelo próprio profissional? Bem, como nós falamos no outro programa, já iniciamos alguma coisa, alguma informação, o bebê ele já começa a dar alguns sinais de alterações caso haja. Então os pais precisam ficar atentos ao comportamento dos seus filhos. Então é muito importante você olhar para a criança. Você percebeu alguma dificuldade, alguma alteração, a criança não interage com os pais, não interage com as pessoas. Cita pra gente aí um sintoma que mais acontece na sua trajetória profissional. Olha, um exemplo bem básico, até para que as pessoas que tenham filhos pequenos em casa, isso. O fato de simplesmente ele não responder a uma pergunta do pai. Não gosta muito de falar, não gosta muito de responder. Por exemplo, você chama o nome do filho e às vezes ele não te ouve. Nesse caso precisa ser investigado. Uma perda de audição, que pode ter várias coisas aí, vários Nós sintomas. Não podemos afirmar o que é, mas pelos sinais precisa ser investigado. Porque a criança precisa interagir, precisa olhar enquanto se está falando com ele. Ele pode não responder, mas ele tem que ter um mínimo de reação. Atenção, é muito importante. Então são esses os primeiros sinais que os pais precisam ficar atentos. A gente está correndo o tempo porque tem várias perguntas importantes, né? E a Fran está com compromisso, eu também, e a gente tem que aproveitar ao máximo porque é uma coisa séria. É o que a gente estava falando aqui nos bastidores, a gente brinca, a gente faz isso, faz aquilo, mas numa informação dessa, Fran, a gente tem que porque é muito importante, é fundamental para quem está ouvindo, porque pode ter pessoas que estão passando por e essa informação vai ser muito, muito útil, né? Sim. Esses pequenos detalhes. Como a fono se relaciona com a medicina. Isso você já falou, mas você dá só uma pincelada para a gente pular para outra pergunta. Sim, a fono ela se relaciona com a medicina de uma forma complementar. Ou seja, nós trabalhamos em parceria. Nós costumamos dizer que fonoaudiólogo, ele não trabalha sozinho, o médico ele não trabalha sozinho, então a gente faz uma parceria, nós fazemos uma rede, que nós costumamos dizer. Então, esse paciente ele vai ser assistido, ele vai ser cuidado por diversas áreas. Então, o médico ele vai diagnosticar, o médico vai medicar, ele vai muitas das vezes identificar uma alteração, mas ele precisa também de outros profissionais para complementar. Porque numa alteração de linguagem, o médico vai encaminhar para um fonoaudiólogo e o fonoaudiólogo vai reabilitar.
Então nós trabalhamos em parceria, nós trabalhamos em conjunto. O nosso querido Carlos Alberto, né? Carlos Alberto diz assim: você já falou aí alguma coisa parecida, eu creio. Quais os prejuízos da respiração oral nas funções da boca e face, principalmente quando nós estamos usando a voz? Sim, nós temos alguns prejuízos importantes, principalmente na arcada dentária, porque nós costumamos dizer que o ar, ele molda as nossas cavidades nasais. Então, se o ar não está passando na cavidade nasal, ou seja, está passando somente na cavidade oral, então nós temos alguns prejuízos. Por quê? Primeiro, o ar não está sendo aquecido, não está sendo tratado da forma correta antes de ir para os pulmões, então nós temos um prejuízo dessa forma. O nariz, ele começa a não ser mais utilizado. Em alguns casos, o nariz chega a ficar até um pouco mais fino, fica menor um pouco, porque o ar não está passando mais na cavidade nasal. E nós temos também algumas alterações dentárias que nós observamos. A arcada dentária, ela fica prejudicada. Então os dentes começam a ficar tortos. Nós temos um aumento do palato, que a gente costuma dizer, ele fica maior. Então nós temos alguns prejuízos essas alterações, elas vão causar também alterações na fala, né? Eu quero agradecer aí ao Júnior Teles, muito obrigado, ao Robson Fonte, Eunice Dias, que Deus abençoe, a Bianca, que Deus tenha aí, que possa estar abençoando você, a Zara Mello, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que todas essas informações, né, dado pela Fran Oliveira, que possa ser útil para todos nós, não é? E é só seguir regras, porque nós temos que seguir regras e regras é difícil, né? São informações tão básicas que não custam, né? Então são conhecimentos importantes que vale a pena a gente considerar. A Bianca, inclusive, está ligadinha com a gente, e a minha amiga também, minha colega de profissão, fonoaudióloga também, está ligadinha. Como é o tratamento da fono nos casos de ronco? Você já falou isso aqui, alguma coisa em relação a isso no programa passado. Nós falamos sobre a apneia, né? O trabalho da fono, como nós falamos anteriormente, nós não trabalhamos sozinhos. Então, a fono, por si só, ela não vai resolver tudo, ela vai complementar. Então, o ronco, o problema do ronco, junto com a apneia, vai ser tratado primeiramente com o médico, tá? A pessoa ela vai procurar o médico, o cardiologista também, porque tem uma consequência cardíaca, então ele pode causar um problema no coração. Então, a fono, ela vai começar a tratar desde que o indivíduo não apresente nenhum problema cardíaco. Por quê? Alguns exercícios, eles interferem no funcionamento do coração, aumentando a pressão. Então, nós precisamos nos certificar de que aquele indivíduo está pronto para essa reabilitação. Então, nós vamos realizar exercícios para poder ajudar nessa diminuição do ronco, mas é imprescindível que ele primeiro vá ao médico para poder fazer todos os exames necessários para detectar o problema do ronco, da apneia, porque é sério, pode levar à morte, e junto com o médico nós vamos trabalhar essa reabilitação. Como se trata a língua presa e o que pode acontecer se a língua presa não for tratada? Olha, antigamente os médicos, eles davam um pequeno corte, né, na língua da criança para poder soltar a língua da criança. E hoje nós temos o teste da linguinha também, que é justamente para verificar essa questão do frênulo, que a gente costuma dizer curto, quando a criança apresenta. E depois de uma certa idade, eu não sei precisar para vocês se está sendo feito com mais frequência em adultos, porque é muito difícil de depois de uma certa idade dar esse corte. Enquanto é bebê fica mais fácil, porque é bem fininho. Pode trazer outras consequências, né? Sim, então o médico vai indicar ou não
esse corte, essa pequena cirurgia embaixo da língua para poder cortar. Mas o nosso trabalho vai ser avaliar essa língua e verificar o quanto ela tem de mobilidade para poder trabalharmos com exercícios de língua, tonificando a musculatura, mas a gente precisa avaliar o quanto essa língua tem de mobilidade. É uma triagem detalhada, não é? Sim, porque cada indivíduo ele vai apresentar uma alteração, então nós temos que avaliar primeiro, para poder nortear essa terapia. Eu fui levar uma pessoa num determinado lugar e aí a informação é que era para passar pela triagem. E eu cheguei junto, eu entrei junto com a pessoa, né? E a menina estava lá e perguntou: qual é o seu nome? Aí a pessoa falou: fulano de tal. Você tem carteirinha do SUS? Tem. Olha, então pode ir lá para a sala e esperar a sua vez. Eu achei aquilo interessante, né? Triagem só para perguntar o nome. Sim. Então, quer dizer, é um negócio, né, que a gente não vai entrar em detalhe porque o programa não é esse. Mas por isso que eu falei, né? Triagem com detalhes, né? Sim. Trazer realmente a informação que o médico precisa. A gente põe o máximo de informações possíveis para poder conhecer aquele indivíduo. Porque é o que a gente costuma dizer. O indivíduo, ele não é só uma doença, ele não é só uma alteração, ele tem uma história. Ele tem uma história que ele carrega. Então essa história nos interessa. Muito bem. Quais as principais áreas de atuação do fono? Quais os locais de atuação do mesmo? Olha, no caso as duas perguntas, elas se complementam. Né? Eu estou resumindo porque ainda tem que entrar lá no canto ainda. Entendi. Mas a fono é minha paixão. Hoje você pode encontrar o fonoaudiólogo dentro de indústrias, trabalhando na parte audiológica, em fábricas principalmente, onde nós temos um número grande de perdas auditivas por conta de máquinas, muito ruído ocupacional. Então o fonoaudiólogo dentro das indústrias, dentro das fábricas, ele vai atuar promovendo a saúde auditiva dos trabalhadores. Mas aí já é uma questão, uma pergunta minha. Ele está associado à segurança do trabalho, é isso? Sim, com certeza. Tá. Então o fonoaudiólogo vai trabalhar junto também, promovendo fazendo essa promoção à saúde. O fonoaudiólogo está dentro das maternidades, auxiliando, né, os médicos com os bebês. Então nós fazemos também a triagem auditiva neonatal, toda a triagem auditiva neonatal e a avaliação dessas crianças no nascimento, para poder identificar qualquer problema auditivo também, ou neurológico. O fono está ali também na maternidade. Nós estamos nas escolas promovendo a saúde das crianças, triagem também das crianças em relação a alterações de linguagem, dificuldades no aprendizado. E nós estamos nos consultórios, né, trabalhando a voz de cantores, de profissionais da saúde, profissionais da voz, ou seja, é muito amplo. Essa você até respondeu e antecipou, né, a Carla, perguntando quais as atividades do fono realizadas nas maternidades e hospitais e quais as atividades realizadas nos postos e centros de saúde. Você já respondeu aí em poucas palavras, né, que está presente aí nos hospitais, nas clínicas particulares, públicas, enfim. Principalmente, né, uma coisa que eu gostaria até de complementar, desculpa, Nilton, te cortar. Não. Os postos de saúde, principalmente. Porque nós não estamos só nas redes particulares. Nós estamos principalmente nas redes de assistência pública, que é muito importante, é um direito do povo, tá? As pessoas precisam ter essa ciência. Mas tem, aí eu sou obrigado a falar, mas tem que estar criando políticas públicas suficientes para estar sustentando esses profissionais, né, para que possa estar funcionando, ele ser ingressado numa unidade que ele possa estar exercendo com dignidade o seu trabalho, porque
a gente tem visto por aí os profissionais, não é, fazendo, só pessoas que amam mesmo a profissão, porque não tem condição nenhuma de trabalho. É verdade. Né? É o amor mesmo. É o amor mesmo. Eu falo isso, infelizmente, aqui nós podemos fazer, né? Temos como nós estarmos atendendo o paciente, mas nós não temos materiais, né? Não temos materiais. Então, a gente não pode dizer, é o médico. Não é o médico, é o sistema. Tá? Eu não estou aqui defendendo A e B, não. Eu estou falando o que é fato. Temos que estar cobrando mais isso das autoridades, ao invés de a gente falar isso e aquilo, né? Falar que fulano é ladrão, que não sei quem. Vamos estar nos unindo junto com os profissionais para ver o que a população pode fazer em prol do mesmo, porque é importante que esses profissionais estejam atuando a favor da população. Mas como vai fazer isso? Né? Cobrar das autoridades políticas que possam estar sustentando essas atividades. Né? É verdade. Não é isso? Quais as atividades do fono, você já falou aí das indústrias, rapidinho, falou em resumir, com você mesmo. Agora está aqui, o Marcos de Niterói fala assim, quais as atividades que o fono realiza nas emissoras de rádio e televisão? Gente, é muito legal essa parte. Ai. Porque é um trabalho de aprimoramento vocal, né? Trabalhar a impostação de voz, trabalhar de uma forma com qualidade, promovendo também a saúde vocal para esses profissionais, fazendo com que eles conheçam o seu aparelho vocal, como utilizar, como nós falamos no outro programa, como realizar o aquecimento vocal, a preparação vocal antes de começar, né, a atividade, a fala. Então, nós costumamos dizer que é um aprimoramento. A gente trabalha com esses profissionais promovendo o melhor da voz dele. O Marcos trabalha numa televisão e ele falou assim, olha, eu fui só estar 2 palavrinhas com o comunicador, com o apresentador e mandaram eu falar com a menina. E depois que eu fui entender quem era a menina. É brincadeira, né? Olha só. Essa menina era uma fono, era uma profissional que estava lá para orientar as pessoas que iriam falar. É interessante isso, né? E não é só o que vai falar, não é só o produtor, não é só aquela parafernália que tem antes da pessoa se apresentar, não. Existe por trás de tudo aquilo um grande profissional, né, que está preocupado com a saúde do apresentador e da apresentadora. É isso. Isso aí. Resumindo, não é isso? Exatamente. É isso aí. Quem é o cliente da fono? Como nós falamos, né, o cliente da fono é desde o bebê até o idoso, porque nós vamos trabalhar com todas as faixas etárias, né? Nós temos nós somos treinados para isso, então é o que me deixa mais radiante nessa profissão, porque vai atender a todas as faixas etárias, sexo, e vai englobar tudo, porque nós somos profissionais que trabalham com a comunicação. Muito bem, olha, vamos fazer o seguinte, tem muitas perguntas. Para a gente entrar nas perguntas do canto, né, nós vamos ouvir uma linda canção para dividir o bloco e assim a gente já fecha, né, com chave de ouro. Ana Paula Davi, Não Posso. Bom dia para você. Estamos apresentando o programa Palavras de Vida. Produção e apresentação, Nilton Rodrigues. Você está ouvindo Sala de Visita, com Nilton Rodrigues. Para a fé, Deus comigo sou vitorioso. Não posso parar pelo caminho. Eu nunca estou sozinho, Deus sempre está comigo. Muitas perguntas. Leão várias vezes tentam me tragar, mas o leão verdadeiro da tribo de Judá sempre me guardou. O pessoal tá se deliciando aqui. Que bom, né? Esse é o objetivo, né? Ótimo. Muito bom.
É gostoso quando você atinge o objetivo, né? Verdade. O pessoal tá ligadinho. Hã? O pessoal tá ligadinho. Não, tá quieto, ele fica quietinho, só recebendo. Não, realmente é um assunto muito delicado, assim, de responsabilidade. Então, toda informação, né? Toda informação é... Como que você viu o vídeo? Foi bom, foi ruim? Foi ótimo. No início ficou meio, mas depois ficou bom, né? Vai desenvolvendo, vai de acordo com os assuntos, vai crescendo, né? Mas Eu gostei. foi muito bom. Muito bom. Teve uma repercussão legal também. Muito bom. Agora em janeiro a gente vai estar fazendo aqui uma mesa redonda, né? A gente vai tratar de alguns assuntos, já tem um médico. Aí até nesse dia que o doutor Ricardo estivesse aqui, eu queria que você estivesse. Vai ser no sábado, 10 horas da manhã. Já tem a data? Não sabe? Olha, eu estou querendo fazer no segundo sábado de janeiro. Primeiro. Primeiro é 6? Primeiro é 6. Não. Deixa eu ver aqui. Sábado é 13. 13 eu tenho compromisso no dia à noite. Então a gente vai estar falando de saúde, dos detalhes importantes que você pode evitar. Não precisa ser um profissional para te orientar. Algumas coisas, é como você falou aí, tem coisas que você mesmo tem que fazer, ué, né? Mas você tem que ter um mínimo de orientação para você seguir, né? E aí a gente vai estar passando isso e vai porque é um clínico que vai falar um pouco de tudo, e aí entra você e acho que ia ficar legal, né? Vou ver se eu trago aqui também uma pediatra, que ela ficou de me dar a resposta que agora não me deu, mas, né, é uma pediatra também muito de peso lá de Niterói, que ela sempre faz esse debate em rádio, né? E aí não é um debate, é uma conversa que a gente vai estar trazendo alguns detalhes, eu vou estar gravando uns vídeos, né, de outros profissionais, a gente está discutindo o que é melhor, assim, não com linguajar profissional, mas um linguajar bem para atingir mesmo, entendeu? Eu creio que vai ser legal. Eu vou com 1h30 né? Seria bom se você tivesse, porque aí tudo isso que você falou aí junto com o profissional, né? E aí vocês podem intervir mesmo, porque a ideia é essa mesmo. É intervir, mas isso e aquilo, conta uma experiência e tal. Essa doutora pediatra, ela conta muita experiência, ela trabalha muito com experiência. Ela não fala nome. Ela fala, no meu consultório teve isso, eu estava ouvindo um vídeo dela, fiquei apaixonado. E é um linguajar que todo mundo entende. Entendeu? Muito bom, muito bom. Rádio Palavras de Vida FM, apaixonada por você. Muito bem, eu quero agradecer primeiro a Deus, né? E agradecer aí a esse povo maravilhoso que está ligadinho conosco. Lembrando que este vídeo vai lá para o canal Rádio TV Palavras de Vida. Você vai poder ouvir quantas vezes você quiser, né? Vai ficar guardadinho lá para você acessar sempre que quiser. Nós queremos agradecer aí a Jacen Rodrigues, a Tânia, a cantora Tânia Rodrigues, que vai estar aqui em breve conosco, né? Olha, ela diz assim: bom dia, meu irmão Newton Rodrigues, graça e paz, querido, programa maravilhoso que nos dá a oportunidade de falar aquilo que para nós é importante. Falamos do amor de Cristo, temos também a liberdade. Obrigado, meu querido, você está de parabéns. Deus é contigo e sempre será.
tenha um dia abençoado. Senhor, você também, né? Quero agradecer aí também a toda essa gente boa que está aí. Deixa eu ver aqui. Ao nosso querido Chacal, ao Júnior Teles, a Jacen, a Marisa Mesquita, a Zeira Melo, o Robson Fonte, Bianca Fonte, pensei que fosse a Bianca, né? Eunice, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência maravilhosa. Deixa eu ver aqui, quero agradecer também ao cantor Alain Martins, a sua Marins, a sua esposa, amanhã aqui, meu querido, para a gente conversar. Nosso querido Henrique, deixa eu ver aqui, a Marisa, muito obrigado, a Sara, né? a cantora missionária Sara dos Santos, o seu esposo, o pastor Robson Boretti, muito obrigado a todos vocês pelo carinho. O Ronald, muito obrigado, José Carlos, a Camila Nogueira, que Deus abençoe, a Cristiane Mansur, muito obrigado pelo carinho, a Nedineia Mendonça, muito obrigado, a Karine Lima, muito obrigado, Adelar Amaral, que Deus abençoe, Leonardo Teixeira, a nossa querida Valquíria, não é? Olha, você precisa vir aqui, Valquíria, dar informação aí, porque agora no verão, né? Você que trabalha aí na Defesa Civil Municipal, é muito importante que você venha aqui dar essas informações. Nosso querido, amado Nelson Carneiro, ligadinho conosco, né? Muito obrigado aí no Jornal da Guarda, que Deus abençoe. Paula Oliveira, né? A Cimarinho, a Dac Félix, não, muito obrigado pelo carinho. A Adriana Germana, a Adriana falou que estava ligadinha, que ia ficar ligada e está mesmo ligada. Isso é muito bom, né? É isso aí. Muito obrigado, minha querida Adriana, por esse carinho. A Aurizete Prata, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. E aquelas pessoas que eu não falei, vocês me perdoam, não é? Me perdoa, porque às vezes a gente evita até falar nomes para não ser injusto, né? Pode esquecer de um e depois você é cobrado, né? Minha querida, agora sim, como professora de canto, né? Você já falou aí algumas coisas importantes para o canto, especificamente, mas abrindo o leque ao mesmo tempo. Agora você vai me falar especificamente para o comunicador, cantor, principalmente a sua área que você está desenvolvendo, que é a área de canto, né? E também a questão profissional também, você está voltada para essa área, ainda que atua em todas as áreas, mas sim, você está voltada para essa área. Quando uma pessoa, primeira pergunta, eita, que bênção, quando uma pessoa pode ser considerada profissional da voz? Essa é uma pergunta boa. Que todo mundo quer cantar, todo mundo quer comunicar, e aí? A pessoa é considerada profissional da voz quando ele tem todo esse preparo, né? Ele vai estudar primeiramente, principalmente se ele for um radialista, antes de tudo, né? Antes da voz tem o profissional em si, então a pessoa vai se dedicar, a pessoa vai estudar, conhecer a profissão. Isso em todas elas, principalmente voltado para o canto, ele vai estudar canto, ele vai se desenvolver. É claro que tem aqueles que já têm a facilidade, né, para o canto, já nasceram cantando, né, com esse dom maravilhoso, mas mesmo aqueles que já têm facilidade para o canto, eles precisam continuar estudando, a gente não pode deixar de estudar. Eu conheço uma cantora que ela fala assim, olha, eu tenho tantos anos de estrada, mas estou sempre aprendendo, eu sempre preciso do profissional. Exatamente. Né? Essa é uma humildade muito bacana, né? E ela canta muito, olha que ela canta demais. Ela tem um domínio muito grande com a voz. E a gente costuma dizer o seguinte, às vezes a pessoa pode estar ouvindo e falando assim, mas eu sou cantor, eu sou profissional da voz e eu nunca tive nenhuma alteração na minha voz e não vejo necessidade de ter um acompanhamento de nenhum profissional. Mas pode estar no futuro, né? Pode ter. Sim, aí o que a gente costuma dizer? Ok, isso realmente pode acontecer, por quê? Porque provavelmente você não tem uma grande demanda. Então, se eu canto, por exemplo... Pode falar. Se eu canto, por exemplo, uma vez na semana, 30 minutos somente, realmente eu vou ter pouca demanda. Sim. Agora, se eu sou um cantor que tem uma agenda todos os dias,
onde eu canto mais de 2 horas direto. Se eu sou um profissional que gravo todos os dias eu estou fazendo uso da minha voz, com certeza eu vou precisar de um profissional. Então vai depender da sua demanda, do quanto você está utilizando a sua voz. Você vai sentir essa necessidade com certeza. Maravilha, tá aí para você, não é? Que a gente nunca sabe de nada, a verdade é essa, ô Fran, não é? Ainda que a gente tenha, saiba, né? E por que eu citei o nome dessa, o exemplo dessa cantora? É porque eu sinto a humildade, né? E alguém me falou uma vez que quanto mais a pessoa sabe, né, menos ela diz que sabe. Mas né? É uma verdade. Né? E normalmente a pessoa que sabe, diz que sabe, é que ela não sabe de coisa nenhuma. Né? Então é uma coisa grosseira para a gente falar, mas é um fato. É um fato. Então eu achei bacana quando ela falou assim, não, eu preciso sempre de um profissional. Como você tem um domínio? Não, mas não é assim que a coisa funciona não, porque eu uso muito a minha voz, então eu preciso, né, ser disciplinar. Ela falou assim, tem a consciência. Né? Eu preciso ser disciplinar em algumas regras e eu preciso do profissional para me ajudar a cumprir essas regras. E aí, muito bom. Né, e aí deixa a gente sem palavras, porque, né, vem uma pessoa e fala, não, eu sou o cara, né, eu só, aí a coisa fica difícil. Então, o problema da voz é considerada doença ocupacional? Depende se for um profissional, por exemplo, como professor, que dá muitas aulas, né, ao longo do dia. Então ele pode apresentar alguma alteração vocal. Então, se estiver ligado ao trabalho, sim. Depende da atividade em que o profissional ele vai exercer. Até Agora, um vendedor, que é muito interessante, até um vendedor de bala no ônibus, é o trabalho dele, não é? Mas usa a voz. Ele usa a voz. Como o fono pode ajudar um profissional da voz? Ele pode ajudar de diversas formas. Ele vai, primeiramente, trazer a consciência desse profissional, mostrando para ele como ele deve utilizar a voz da melhor forma possível e vai fazer com que o cantor, o profissional da voz, conheça o seu aparelho vocal, conheça o seu potencial. Então, ele vai aprender a utilizar a voz de uma forma muito mais saudável, ganhando muito mais resistência vocal, para não ter problemas vocais. Então, a gente mostra para o cantor o que ele deve fazer e o que ele está fazendo de errado para que ele possa se corrigir, porque a pessoa não fica na fono a vida toda. Ela fica um período, ela aprende a cuidar da voz e ela segue com esses novos hábitos. Deixa eu só mandar um recadinho aqui, porque tem algumas palavras, tem algumas pessoas que deixam registrado coisas que precisamos mencionar. Aléia Reis, Fran, grande profissional da música, amo você. Cantora Luciene Lima, parabéns pelo carinho para com os cantores, beijos. Obrigada. Então, são coisas que tem que ficar registrado, né? Não tem como você não falar para gente que trabalha nesse meio, né? Minha querida, me fala aqui, estou rouco, tá? Sim. Mas preciso usar a voz profissionalmente. O que eu devo fazer? Bom, aí nós vamos verificar, né? Por exemplo, vamos supor que eu seja a preparadora vocal desse cantor, né? Ele precisa cantar. É um desafio também da fonoaudiologia fazer com que ele e a hora tá cada vez mais aproximando, né? Exatamente. O que no meu caso, eu vou conversar com esse profissional, eu preciso conhecer esse repertório, eu preciso conhecer a tonalidade em que ele vai cantar. Se ele estiver com uma alteração muito, muito acentuada, sim, nós vamos conversar e, de repente, naquele dia, baixar um pouco
o tom da música para que o cantor tenha uma segurança para pelo menos cantar naquela noite, porque nós não indicamos um abuso vocal, mas como o profissional, ele muitas das vezes não tem como cancelar uma agenda por conta de uma rouquidão, porque é algo que não, implica acontece, várias outras sim. coisas também, né? Então a gente precisa dar o jeito para ele poder se apresentar. Então eu daria essa sugestão dele abaixar o tom e para conseguir cantar, dependendo também do quanto ele está rouco, e fazer a preparação vocal dele antes, e ele vai conseguir sim cantar. E pode comprometer, a rouquidão pode comprometer profissionalmente a pessoa que usa a voz diariamente, e ele pode até parar de exercer essa profissão? Sim, porque com a rouquidão pode vir outras alterações vocais. Então a gente fica alerta, a gente fica atento em relação a isso. Rouquidão não é algo normal, tá? Não é algo que os cantores, que os profissionais da voz precisam se acostumar, tá? Por isso que nós trabalhamos a consciência de como você vai trabalhar com a sua voz para não ficar rouco. Você vai evitar esse processo, porque rouquidão não é algo normal, tá? Porque a rouquidão é um inchaço nas pregas vocais por algum excesso que eu fiz, seja de gritos, seja um de sinal falar de alto. que alguma coisa está errada. A prega vocal está inchada, ela não está vibrando como ela deveria, por isso que a voz falha. Mas nós temos como trabalhar antes de chegar nesse processo, fazendo com que o cantor não chegue nesse nível, não chegue não chegue nesse nível mesmo de ficar rouco a ponto da voz sumir. Então, por isso que é importante ele trabalhar com o preparador vocal, que vai preparar essa musculatura para dar resistência a esse cantor. Maravilha, maravilha. Fran, me fala aqui uma coisa. O envelhecimento vocal acontece de forma diferente para o profissional da voz? Sim, ele chega, né? Não tem como dizer que não vai envelhecer, que a voz não envelhece, né? E é chamada de presbifonia. Olha que nome lindo. Presbifonia é o envelhecimento da voz. Quem não tem nenhuma atividade vocal, não é cantor, não é profissional da voz, ele vai ter uma alteração maior na prega vocal. Então, nós vamos observar tremores na voz, são características, né? Uma voz mais lenta, um ritmo mais lento. Então o exercer também melhora bastante. Sim, não é que não vai ter o envelhecimento, mas as alterações vão ser menores, principalmente se esse idoso ele continua com a atividade vocal. Então o cantor que já é idoso, ele tem uma resistência, ele tem uma musculatura muito mais trabalhada, porque pelo simples fato de cantar, pelo simples fato de Maravilha. exercer. Agora voltando aí para os cantores que usam microfones, né, os comunicadores, que é a ferramenta principal, né? Quais os cuidados que devem ser tomados durante a utilização dos microfones? Todo cantor, ele precisa conhecer realmente a utilização do microfone, né? Então ele vai trabalhar com uma dinâmica, principalmente nos agudos, ele vai afastar um pouco os microfones, no grave ele vai manter a uma distância da boca. Então essa dinâmica ele vai trabalhar juntamente com o professor de canto, tá? Essa dinâmica do microfone, ele vai trabalhar com o professor de canto, com o preparador vocal, que vai ensinar como utilizar da forma certa, afastando nos agudos, aproximando nos graves, mantendo também nos médios. Então tem uma dinâmica aí que precisa ser trabalhada. Tem algum líquido, algum remédio que você toma antes de uma apresentação e é uma boa para aquecer a voz? Não, gente, por favor, não façam isso, por favor. Não essa tem necessidade. Essa pergunta é da nossa querida Cristina de Niterói, né? Ela é estudante de jornalismo, né? E ela sempre está falando para as colegas
não tomarem nada na hora de fazer suas apresentações. Exatamente. Qual o nome dela? Como é que é mesmo aqui? Não está aqui. Já passou Lidiane. aqui. Lidiane. Lidiane, muito bem, é isso mesmo, não há necessidade, tá? Nós temos um passo a passo que deve ser feito e que já é suficiente. O aquecimento vocal, ele é de fundamental importância, como nós já falamos anteriormente. A ingestão da água, né, é muito importante, o líquido para manter a região da cavidade oral lubrificada, então é suficiente. Pode comer uma maçã que ajuda na limpeza, mas o aquecimento vocal, ele é suficiente. Não Lidiane, precisa de entra mais aqui no nada. Facebook, Lidiane. Entra aqui, minha querida, porque está pulando aqui, tá? Eu preciso continuar com você. Obrigado aí, minha querida Lidiane de Niterói. O figurino, agora está aqui uma importante, né? O figurino pode influenciar na voz? Sim, gente. Em que sentido? Por exemplo, quando nós cantamos, nós precisamos estar confortáveis, não é isso? Então a roupa, ela vai influenciar também na minha voz. Se eu tiver com uma calça muito apertada, se eu tiver, para as mulheres, né, com, por exemplo, uma cinta muito apertada, se eu tiver com alguma coisa no pescoço, né, que esteja me incomodando, indiretamente vai influenciar na minha voz, sim. Então o ideal é que sejam roupas confortáveis, não muito apertadas, para que eu tenha um melhor desempenho na hora de cantar, na hora de me apresentar. Então é muito importante, sim. Apresentação em ambientes ruidosos ou abertos acarretam um maior esforço vocal, Sim. Para o cantor, o apresentador. É bem difícil, né? E tem uma forma de estar amenizando isso sem um prejuízo maior? Sim, por isso que é importante o cantor ele estar com um profissional, se preparando e conhecendo o seu aparelho vocal. Tem algumas dicas, né? Se você estiver num local aberto, falar de frente para as pessoas, não falar muito de lado para que a sua voz não dissipe muito. Então você vai escolher, né, uma direção, vai direcionar a sua voz para aquelas pessoas, porque nem todos os lugares a gente tem uma boa infraestrutura. Então a gente pode falar de infraestrutura, né? Mas nem todos os lugares têm. Então a gente precisa se adequar àquele ambiente para não ter um prejuízo tão grande. Eu creio que essa colocação que eu vou fazer aqui tem tudo a ver com o que você está falando. Eu fui numa palestra lá em Niterói e o lugar não era muito apropriado para a quantidade de pessoas. E o palestrante saiu da mesa e falou: olha, é melhor eu ficar aqui atrás, né? E aí realmente foi muito melhor mesmo. Ele se adequou. E aquilo eu creio que ele foi orientado a fazer aquilo, né? E aí tem tudo a ver com isso. Você pode se deslocar de um lugar para o outro. Você fica mais próximo às pessoas. E aí ele falou, inclusive, ele usou menos o microfone, né? Que ele estava usando slide, mas usou menos o tipo. A voz ele falou constantemente, 2 horas falando, mas ele falou num tom só, muito bacana. E ele poupou também um pouco a voz. Ele fez menos esforço. Porque a gente tem que ter um cuidado muito grande com ambientes ruidosos. Mas às vezes não tem como, né? A gente acaba fazendo alguma atividade, não que seja rotina, mas vai acontecer uma hora ou outra, né? Fran, como posso preparar a voz para um dia de uso intenso? Você tem um dia todo usando a voz, você não para nada. Uma vez que a voz já está aquecida, né, ela vai seguir até você terminar a atividade. Só que é muito importante, se você tiver uma atividade muito intensa, não é suficiente você apenas aquecer. Nesse caso, você também terá que desaquecer a voz, tá? E a preparação é a mesma. Aquecimento vocal. Se por exemplo, o cantor, né? Se ele vai cantar músicas muito altas, ele precisa aquecer para chegar naquele tom também.
para que seja um aquecimento efetivo, tá? O professor, o preparador vocal, vai ensiná-lo, vai ensinar a forma correta de aquecimento da voz. Mas a preparação é a mesma, nada muda. Vai aquecer, vai exercer atividade, depois vai desaquecer. Tá, aí ele teve um dia que foi muito intenso, ele usou muita voz e aí ele fica cansado. O que deve fazer então, ele se sentindo cansado após a atividade desse longo dia usando a voz, o uso vocal, né, muito intenso? Simples, durma, é o suficiente. Primeiro você vai desaquecer a voz, né, que são exercícios sem som. Para você que não sabe, como que eu vou desaquecer a voz? Um silêncio de 5 minutos. Então, terminou a atividade vocal, não fale, não fique falando exageradamente. Faça um silêncio de 5 minutos, boceja, os exercícios sem som, porque eu preciso desaquecer. Então é tudo sem som, tudo para relaxar a laringe. E simplesmente durma, porque o sono é o alimento da voz. Então quem não dorme bem pode ter algum problema vocal, alguma alteração vocal, não vai ter uma boa qualidade vocal. Então nada como uma boa noite de sono. Como a gente já sabe, no mínimo 8 horas, né? Aí vai variar de cada um, 6, 8 horas, mas durma, simplesmente durma. Maravilha, né? Agora vamos aqui para fechar alguma regrazinha, alguns cuidados, né? Os cuidados com a voz deve ser diário ou é só quando você for usar a voz? Que infelizmente, né, é coisa de brasileiro, né? Pois é, diário. O cuidado é diário, não tem. Tá aí, cantores e cantoras, tá aí, olha. Mesmo se você não tiver agenda, cuide da sua voz. Cuidar. É como eu falo para os meus alunos, são novos hábitos que nós vamos internalizar. Então você entende que você é um profissional da voz, assim como a gente entende que alguns pratos fazem mal à saúde, a gente não evita. A gente às vezes até come, né? Mas com a consciência já sabendo que não é para comer, né? Então você sabe. Então a partir do momento que você tem consciência, você é um profissional da voz, tem que ter um diferencial. Você precisa cuidar da sua voz. É o seu instrumento de trabalho. Eu acho que ele precisa ser bem cuidado para que você cante, sabe, por muitos e muitos anos com saúde vocal. Maravilha, tá aí essa resposta, né, inteligente. O aquecimento vocal deve ser feito imediatamente antes do uso profissional da voz, quando há um intervalo entre o aquecimento e o uso da voz. Por quanto tempo a voz permanece aquecida? Uma vez que você aquece a voz, ela não desaquece mais, tá? E em relação ao tempo de aquecimento, pelo menos 1 hora antes, 30 minutos antes da atividade em que você for fazer, tá? Pelo menos 1 hora, 30 minutos. Então tem um casamento à noite. Geralmente eu faço assim, eu vou acordando a voz ao longo do dia. E lembrando, é tudo sem intensidade, sem força, tá? Suave, suave. Nada de ficar gritando no aquecimento. Tudo suave. Então eu vou acordando a voz ao longo do dia até chegar à noite, aí a voz já está tinindo, já está super aquecida. Mas ela não desaquece mais. Aí vem a questão de como eu vou saber se estou fazendo corretamente os exercícios de aquecimento. É como eu falei, o ideal é você procurar um profissional da voz, um professor de canto para te orientar. Uma vez que você aprende, você está lá na aula de canto, o professor te orientou, te mostrou como é, você já vai saber. Então, porque às vezes é perigoso a pessoa olhar tudo pela internet. Não desmerecendo, mas a gente sabe que tem coisas que são verdadeiras, tem coisas que não. Então, como que você vai dosar isso? Como que você vai filtrar o que é bom e o que é ruim? Então, você pode olhar assim na internet, mas você tem que ter um professor que te diga, isso aqui é bom? Isso aqui é saudável? Tá certo? É dessa forma mesmo? Então o professor vai te ajudar. Como diz o doutor Ricardo, olha, uma vírgula muda muita coisa. Sim. Né? Uma vírgula muda muita coisa. A frase pode estar correta, mas se você alterar a vírgula, acabou a frase. Muda então, sentido. Né,
É verdade. E a internet tem muito isso, Exatamente. né? Então tem que ter um Você pouco de vê cuidado. que tem lógica, mas a vírgula está no lugar errado, acabou Isso, tudo. aí você acaba se prejudicando. É isso aí. Você precisa ter certeza daquilo que vai te favorecer, te fazer bem ou não. Agora, uma pergunta que não para, né, de calar. Devo mudar a voz para me apresentar no rádio ou na televisão? Olha, esse mudar a voz, a gente tem que ter um cuidado, tá? Porque se é Mas um existe radialista, isso? Mas existe isso? Não seria mudar a voz, mas você vai adequar a voz. É diferente. Porque quando você muda a voz, você pode estar forçando. Quando você adequa a voz, eu vou preparar o seu aparelho vocal para fazer aquele som. É diferente. Porque geralmente o radialista tem aquela voz mais impostada, aquela voz mais encorpada. Se já é uma pessoa que já tem aquele timbre normal, vai ser até mais fácil, né? Porque ele já tem aquele timbre. Mas se for uma pessoa que tem um timbre mais agudo e ele vai forçar para o grave sem conhecer o que ele está fazendo, ele pode se prejudicar. Um colega de rádio me falou o seguinte: quando ele está comunicando, ele percebe que age de uma forma quando ele é entrevistado. Isso é fato? Ele pode estar fala diferente, postando mais a voz. E o radialista, ele tem uma dinâmica na hora da fala, né? Na hora de apresentar um programa, ele vai ter uma dinâmica realmente diferente de uma dinâmica de uma entrevista. Então, é diferente mesmo. Um locutor, que ele precisa falar muito rápido. Então, é uma técnica que ele usa. Porque mesmo falando rápido, todo mundo entende o que ele está falando. Verdade, verdade. É uma técnica que é trabalhada com o profissional também. Cantar música graves, né? Em graves, poupa a voz? Será que poupa a voz? Não poupa a voz. O que acontece? Falando agora como professora de canto, né? O que eu sempre falo para os meus alunos: você não é obrigado a cantar músicas agudas ou só graves, porque repertório é gosto, tá? Cada cantor canta na altura que gosta, na altura que está acostumado. Isso o professor de canto geralmente não interfere. Mas é muito importante treinar tudo, tá? No treinamento vocal, a gente treina agudos, médios, graves, a gente faz vários tipos de sons, porque eu entendo que os músculos que compõem a laringe, eles precisam ser treinados de uma forma total, geral, tá? Então, malhando essa musculatura e bombando essa musculatura, o cantor pode cantar grave que não vai ter problema, porque ele já treina agudo. Porque o que acontece? Se ele não treina e fica só cantando grave a vida toda, ele perde agudo. Os agudos, eles ficam mais soprosos, sem força. Aí quando ele resolve, né, um dia cantar agudo, não tem agudo. Porque ele não está treinando agudo, ele está só numa região. E ele precisa variar. Tem que ter é saudável você variar. Aí tem que ter realmente a orientação de um profissional. Exatamente. Quais são, né, a gente já está fechando aqui, né, por causa do nosso tempo, quais são, e você no finalzinho vai dar uns 2 ou 3 exercícios, é possível? Sim. Um exemplo de exercício? Isso, sim. Tá? Uns básicozinho aqui para os cantores aí pegar só uma palhinha. Se você quiser uma orientação maior, ela vai dar o seu telefone, seus endereços, você vai procurar a Fran Oliveira, que é uma grande profissional e vai te ajudar muito nessa carreira profissional, tá bom? E tem que investir, porque, olha, infelizmente nós temos que parar com esse negócio de eu não posso, né? Se você está metendo a mão no arado, você tem que investir, não tem jeito. Dá o nosso melhor. Né? E independente de investir ou não, é a sua saúde. É verdade. É a sua saúde, porque pelo que eu pude estar acompanhando aqui, ela implica várias coisas, né? Mexe até com problema cardíaco, é um efeito dominó mesmo. Sim. É um efeito dominó se caso não for tratado com antecedência, logo no comecinho, né? Muita coisa pode ser evitada, muitas dores de cabeça, principalmente para você cantor que precisa
né, da sua voz. Que cantor que não tem voz não é cantor, né? Como que é o negócio? Então tem que investir nessa área. Da voz. Tem que investir nessa área. Quais são os cuidados que um cantor deve ter com a voz? Nós já estamos falando aqui algumas coisas, né? Mas fala profissionalmente falando. Primeiramente, o cantor ele precisa ser educado ao falar. É uma coisa que eu sempre... Isso aí é dia após dia. Ele não vai se Todos os preparar para dias. fazer um show, para fazer uma apresentação, não. Isso é dia a dia. Sim, ele precisa ser educado na fala. Ele não pode gritar, ele deve evitar tossir. Tudo isso prejudica a laringe de alguma forma. Muitos gritos, falar numa intensidade muito forte. Ele vai... basicamente isso, tossir, pigarrear, cochichar, gritar, são hábitos que devem ser evitados pelos cantores. E nós estamos falando de cantor, de comunicadores, de profissionais da voz. E quem não usa a voz profissionalmente precisa desses mesmos cuidados? Sim, precisa, mas ele precisa... São critérios diferentes, né? Sim, ele precisa se sentir incomodado. Porque se a pessoa não está incomodada com a sua voz, eu não tenho como ajudá-lo. Entendeu? Da mesma forma, a pessoa está doente, né? Ou está tendo hábitos ruins, mas para ele é normal. Então não tem como interferir. Agora, quando Bom, mas peraí, a doença é normal? Não, eu dei Não, esse sim, exemplo no sim. sentido da doença, Sim, no sentido da sim. pessoa não ir ao médico. Ela está Sim, doente, sim. ela não vai ao médico. Ela não o admite médico que... não tem como ajudá-lo. Ela não admite que precisa de ajuda, em outras Isso, palavras. o médico não tem como adivinhar que a pessoa está doente se a pessoa não vai ao médico. Então é a mesma coisa. Quem tem hábitos ruins de gritar, às vezes acha que é normal e aceita aquele hábito. Então, por mais que o profissional diga que está errado, ele não vai mudar. Então depende muito mais do profissional, do cantor, do que quem está orientando. Porque a gente passa a orientação, isso aqui é errado, é um hábito que vai te prejudicar. Se você evitar, vai te ajudar, vai te auxiliar. Mas se a pessoa não mudar, eu não tenho como... Ele tem que ter consciência. Ele tem que ser disciplinado e aceitar essa disciplina. Exatamente. Se ele achar que é algo que está prejudicando, que ele pode mudar, ok, eu vou estar ali ajudando. Agora, se a pessoa acha que não é errado e que não está fazendo mal nenhum para ele, então é a consciência de cada um. Quem não é profissional da voz, às vezes não tem essa consciência que é errado. Agora, se ele quiser saber, é errado? É errado. Então eu quero mudar. Mesmo não sendo profissional, eu quero ter novos hábitos. Até porque a gente não trata só no consultório profissionais da voz. A gente pode tratar uma criança com alteração vocal que grita muito quando brinca com os amiguinhos. Criança também tem alteração vocal. Criança também tem nódulo por hábitos errados. Então não é só o profissional da voz. E aí quando o cantor ou profissional, né, da voz, a pessoa que precisa da voz, ele não tem um acompanhamento de início de um profissional. Quando que ele deve procurar um fono ou até mesmo um professor, uma professora de canto, né, ou até mesmo um otorrino? Ele vai... Os primeiros sintomas, assim, vou falar de sintomas bem básicos. Começou a ficar muito rouco e com muita frequência, já é um sinal de alerta. Então peraí, você está me dizendo que eu, Newton Rodrigues, né, vou trazer a responsabilidade para mim. Sim. Eu preciso conhecer a minha voz. Sim, eu preciso pelo menos as conhecer, alterações, né? E porque aí, se tiver alguma mudança, eu já vou perceber que tem algo errado. É mais ou menos isso. Não seja tão radical ainda, mas mas o caminho é esse? Sim, acende a luz amarela. Acende a luz amarela. E vai procurar o otorrino, para que ele possa investigar. Primeiro é o otorrino, tá? Porque ele precisa fazer o exame. Porque se for direto para a fono, a gente precisa dessa vídeo que vem do otorrino. Então, não que não possa, eu mando de volta para o otorrino, você vai fazer o mesmo caminho. Otorrino, depois, se ele identificar alguma alteração na prega vocal, ele vai te encaminhar para a fonoaudiólogo. Muito bem, então tem mais duas perguntas e agora a gente vai focalizar aí na questão do
canto? Eu quero que você abra bem o leque, né, nessas duas perguntas. Sim. Quanto tempo uma pessoa precisa estudar canto? Essa pergunta foi feita no programa passado, né, mas é interessante, né? Independente da pessoa já cantar ou não, quanto tempo ela precisa estar aí basicamente preparado para iniciar a voz profissionalmente falando? Olha, Nilton, essa é uma pergunta muito difícil, porque é muito relativo. E eu costumo falar da mesma forma. Você vai chegar para um músico e vai falar para ele assim: você acabou de estudar? Já aprendeu tudo na sua vida? Aí vem a história da cantora, né? Olha, eu não sei de nada. Exatamente, ele vai falar exatamente isso. Música não tem fim, tá? O que eu posso responder em relação assim, a você começar a conhecer o seu aparelho vocal, cantar com mais segurança, sabendo o que você está fazendo, você já consegue, de repente, com um ano de estudo, 1 ano e meio, mas varia muito de pessoa para pessoa. Aí tem um domínio, saber rápido. administrar alguns detalhes. Isso daí você já consegue, com um bom professor de canto, 6 meses, 1 ano, você já consegue ter um bom domínio, tá? Com a sua voz, mas a gente nunca para de estudar. Minha querida, então uma pergunta muito mais difícil que essa que você falou que é difícil. Com que idade se deve começar a estudar canto? Essa não é tão difícil. Essa não é tão difícil, porque quanto mais cedo, melhor. Né? Às vezes a gente já começa a observar as crianças, né, com tantos talentos. Então eu acho que é um investimento, não tenho certeza, que é um investimento maravilhoso na vida das crianças. Quando você observa um talento, né, nato para música, para um instrumento, então é muito, muito interessante já começar desde cedo. Começar desde cedo com já colocar a criança no caminho da música, né? Quanto mais cedo, melhor. Gente, já tem gente que já está me chamando aqui, que já está quase. 10 horas 2 minutos hoje no quadro Sala de Visitas do programa Palavras de Vida, né? Nós procuramos aí acelerar o máximo possível, né? Nós cortamos aí várias perguntas, mas eu creio que nós conseguimos atingir aí o máximo de informação para os nossos queridos ouvintes da Rádio Palavras de Vida, não é? Foi um sucesso imenso. Ao nosso querido José Santos, pastor José Santos, né? Que está acompanhando aí, muito obrigado, meu querido. Cantor José Júnior Santos, o cantor Tony Moreira, o Cosme Luiz de Oliveira, cantor Jefferson Barro, o Wagner, a cantora Kátia, e nós temos uma seleção de cantores também, né, com as informações dessa, né, e muitas outras. A cantora Luciene, que também participou aqui, não é? Dizendo aí, agradecendo a Fran com o carinho que ela tem com os cantores. É a profissão dela e ela também é cantora, ela sabe que é importante, independente de ser profissional ou não, né, essa orientação tem que ser dada, e eu creio que você vai estar aqui outras vezes, né, para que possamos estar falando um pouquinho. Quase nós não falamos aí da cantora, né, mas nós vamos falar, porque realmente a gente teve que resumir, né, mas eu creio que hoje foi mais objetivo, né, e agradecer a nossa querida Sandra Miguel, que Deus abençoe, o pastor Marcelo Nogueira, um abraço, estamos juntos, já estamos caminhando para lá. Minha querida, então, como a gente tinha combinado, cantores e cantoras, é agora que você está precisando. Você vai, daqui a 20 minutos, entrar na apresentação num palco para falar porque a quantidade de pessoas também é muito importante isso, né? O seu comportamento diante dessa multidão pode, se você ficar nervoso, pode estar implicando a sua voz. Sim. Né? Todo tipo de reação vai alterar a voz ou não. Sim, a emoção às vezes trai né? a gente. E aí você tem que saber administrar para que você tenha uma boa apresentação e por aí afora.
não é? É verdade. Não é isso? E alguém tinha me falado que até ele tem que saber quantos instrumentos estão tocando. Ele tem uma banda inteira, mas tem um lá que é muito preguiçoso, ele olha, só simplesmente olha, e o cara sabe que ele não está trabalhando. Então ele tem que ter tudo atento, Atenção. né, toda a atenção e conhecer, porque não adianta, né, se um Newton da vida estiver lá e tiver pode a banda toda parar que ele não vai perceber. Então verdade. tudo isso é importante, mas faça para a gente, se possível, alguns critérios de aquecimento da voz para que se apresente. Você falou aí a meia hora, 1 hora antes, né? Sim. Mas assim, coisas que você pode fazer basicamente falando em off, vai no cantinho e faz, né? Ou junto com o seu profissional, que normalmente o profissional está presente, normalmente está, né? Mas aí ele não vai esperar o profissional mandar, ele já vai ser disciplinado e já está ali. Com né? certeza, já sai de casa aquecido. Só alguma irregularidade que tiver que ele vai passar para o profissional. Olha, estou me sentindo assim, aí você vai lá. Isso. Mas faça aí uns 3 ou 4 exercícios. A sequência geralmente de aquecimento que eu passo para os alunos, né, que você vai fazer, primeiro você começa com a vibração de lábios, tá? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Depois, você vai passar para a vibração de língua. Lembrando que cada um deles, você vai fazer no mínimo 10 vezes, tá? Pode até fazer mais, mas no mínimo 10 vezes. Depois, vibração de língua. 10 vezes. Depois, você passa para o Z. O V. E por último, voz. 10 vezes também. Tá? Basicamente, esse é o aquecimento que se faz para acordar a voz, tanto para falar quanto para cantar. Pode ter mais algumas coisas específicas, dependendo da música, se for uma música muito alta, algum exercício de ajuste que o professor vai passar. Mas basicamente esse já é suficiente para aquecer a voz e o cantor ter uma qualidade e um desempenho muito melhor na hora de cantar, na hora de se apresentar. Ele já vai sentir uma diferença muito grande. Façam aí na casa de vocês, depois vocês ligam aqui pro Newton e digam que deu certo. Tá bom, agora para a gente encerrar, você vai me falar, você agora vai cantar uma canção, a capela, um trecho, né, para a gente encerrar, mas dê os seus contatos aí da cantora e também da profissional que você é. De canto, para quem quiser fazer canto com você, para quem quiser uma orientação, para quem quiser marcar uma agenda, enfim, todos os seus contatos possíveis, para que as pessoas possam estar contactando você, né? E aí é com você e com ela, né? Com toda certeza o cantor, a cantora vai ter uma grande profissional aí. Amém. Vocês podem me encontrar no Face como Fran Oliveira, tá bom? Podem me enviar um e-mail para francilar_braga@yahoo.com.br ou pode ligar para o meu telefone, que é o 98732-5003, que também é o WhatsApp, tá bom? Esses são os meus contatos. Muito bem, então eu quero agradecer a todos aqueles que estão acompanhando conosco a live, estão no aplicativo ouvindo a Rádio Palavras de Vida, estão aí no site. Quero agradecer a Deus por esse momento importante, quero agradecer pela sua vida, Fran, quero agradecer a você de se disponibilizar a estar aqui, né, para me ajudar a fazer esse trabalho que é de tamanha importância quando nós tratamos da saúde, né, e como nós trabalhamos com a voz e trabalhamos com cantores, é bem de praxe ter esse momento, essas informações, né? E nós, numa outra ocasião, nós vamos trabalhar mais a questão da cantora, né? Que a gente esquece um pouquinho que ela também é cantora, e você vai encerrar, né? Com uma canção, você pode
escolher uma canção e logo depois as suas considerações finais, já agradecidos por você estar aqui abrilhantando o programa Palavras de Vida. Amém. Eu que agradeço, né, mais essa oportunidade que Deus deu e agradecer o carinho de todos que assistiram, né, que estavam aqui online, ligadinhos, meus tios, meus primos, meus amigos, eu vi que estava todo mundo ligado e eu agradeço imensamente o carinho, o reconhecimento, né, tudo que a gente faz é com esforço, mas com dedicação, e Deus, Ele dá essa recompensa. Deus em primeiro lugar, né? É verdade. E agradecer a você, Newton, por abrir as portas, né, da rádio. Que Deus possa abençoar cada dia e abençoar o seu ministério, que ele possa crescer mais e mais. E eu vou cantar o trecho desse hino que eu gosto muito, né? Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Que os seus sonhos sejam ressuscitados em Deus. Amém? Maravilha, maravilha. Eu, Newton Rodrigues, também vou ficando por aqui com o programa Palavras de Vida. E amanhã, deixa eu ver aqui na agenda, né? É isso mesmo, olha, já mudamos aqui. Quando estava no papelzinho eu sabia de tudo, que eu toda hora estava metendo a mão, né? Mas hoje, amanhã nós temos a Neide Graça, uma grande escritora infanto-juvenil, que vai estar aqui falando aí do seu mais novo trabalho. Vai ser uma escritora também que já esteve aqui, que foi uma bênção, uma repercussão muito grande, e amanhã você vai estar compartilhando aí a live, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? É isso mesmo, que Deus abençoe a todos. Fran, mais uma vez, muito obrigado. Eu que que agradeço. Deus continue abençoando você em tudo que você for fazer, seja para a glória do Senhor, e que sua família, seus amigos, seus alunos e todo quanto é lugar, que você continue sendo luz, né? Amém. Para essas pessoas que são carentes. Todos nós somos carentes dessa luz que vem do trono de graça, né? Não é dessa luz feita pelo homem, não. Uma luz, uma luz perfeita. E essa luz perfeita só Ele que tem. Amém. Tá bom? Tá aí então o quadro Sala de Visitas e o programa Palavras de Vida se encerrando por aqui. Fui. Você acabou de ouvir o programa Palavras de Vida.